Nosso irmão Alberto, mas antes disso vamos ler então a carta aos Colossenses, que temos estado a estudar no capítulo 1, e desde já um abraço forte ao nosso irmão Alberto, ao nosso irmão Benjamin, ao Eloy, ao Cristóvão, a muitos mais que nos têm acompanhado às quartas-feiras. É sempre um prazer e é sempre muito bom, acima de tudo, quando nós estamos de volta da Palavra de Deus. Vamos então ler a primeira carta, o primeiro capítulo da carta aos Colossenses, e estamos a finalizar o primeiro capítulo. Vamos ler então, vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 29. E a Palavra de Deus diz-nos assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogénito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e o primogénito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por Ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Palavra do nosso Deus. Podemos nos sentar. Vamos então passar ao nosso irmão Alberto e vamos ouvir da parte do nosso irmão Alberto aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico. Fico muito feliz em poder partilhar um pequeno pensamento convosco. Você que está aí me ouvindo e querendo adorar ao Senhor através das Escrituras. Colossenses 1º capítulo, no verso 28, quero destacar: para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo é a parte final do verso 28. O apóstolo Paulo, ele foi totalmente resoluto no seu serviço. Um homem de convicções fortes. E mais do que isso, a sua pregação ia além do ensino, da doutrina. A sua preocupação era apresentar uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como podemos atingir a maturidade e o que pode atrapalhar o crescimento espiritual em nossas vidas?
é o que trata o versículo agora estudado. Perceba que o verso 28 de Colossenses capítulo 1 destaca por 3 vezes a palavra todo homem. Isso mostra o interesse do apóstolo Paulo por todas as pessoas, independente do seu caráter, crença e situação social, posição social, fazendo aqui uma pequena crítica aos falsos mestres que sempre criavam uma discriminação, uma acepção de pessoas e criando assim uma elite espiritual. A ocorrência tripla desse todo homem, encontrada aqui, expressa o alcance irrestrito do Evangelho a todas as pessoas, mostrando que todo o conselho de Deus deve ser ensinado, apresentado a todos nós. Paulo é resoluto e sublimamente no seu propósito em apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Este era o seu alvo. E todos nós temos alvos, objetivos na vida. O apóstolo Paulo destaca aqui o seu objetivo, o seu alvo, apresentar a Cristo a todas as pessoas. Ele deseja ver santos maduros no entendimento, crescidos espiritualmente, e para isso que nós fomos salvos, para atingirmos o entendimento. Agora, assim como os pais desejam que os seus filhos cresçam em entendimento e não querem ver sempre aquela criança no berço, um bebé no colo o tempo todo, e desejam ver o crescimento da criança, do adolescente, do jovem, até atingir a maturidade, a estatura perfeita de um varão, uma pessoa madura. E assim, este é o propósito do apóstolo Paulo em seus ensinamentos aqui em Colossenses. Agora, vida sempre atrai predadores. Vida sempre atrai pessoas que querem nos impedir o acesso, o crescimento. E aqui nós podemos destacar aquilo que Paulo já ensinava às igrejas da Galácia. Em Gálatas capítulo 4, no verso 19, destacamos assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Este era o sentimento dele, o desejo, o alvo de Cristo ser formado em cada um deles. O legalismo impedia atingir a semelhança de Cristo. Um outro ponto que impede o crescimento além do legalismo, que já vimos em Gálatas 4, é a carnalidade, destacada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 14 e 15, e podemos dizer assim: meus filhos amados, por quem ainda tivesses 10.000 tutores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. A carnalidade, além de impedir o crescimento espiritual, causa divisão, dissensão no meio da igreja. E aqui em Colossenses, a preocupação do Paulo era exatamente com a filosofia e a sabedoria humana que estava se infiltrando dentro dos ensinos, misturando com a doutrina, e isso dilui a pregação e a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos estar atentos se quisermos crescer, amadurecer na fé, evitando legalismo, carnalidade e filosofias humanas. Que Deus nos ajude. Amém. Um irmão tem algum pensamento que queira partilhar connosco? Eu muito rapidamente já ouvimos o nosso irmão Alberto e eu acho que vou demorar menos que o nosso irmão Alberto, o que é difícil, mas queria partilhar convosco, irmãos, ainda no versículo 28, e eu vou ler outra vez, e a palavra de Deus diz-nos assim: a quem anunciamos admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem, em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Há aqui uma palavra que é a admoestação, e nós vemos que a admoestação e o ensino andam de mãos dadas.
uma coisa nunca invalida a outra. E nós pensamos assim, a demonstração é repreensão em amor, ou seja, repreensão, correção, mas em amor, é totalmente diferente. E nós não conseguimos aprender se não formos corrigidos. E nesta área específica em que o apóstolo Paulo fala e que ele está a ministrar algo novo, algo que esteve oculto durante todas as gerações, e como nós lemos antes, havia muitos vícios e havia muita coisa que precisava de ser corrigida. E nesta altura os crentes precisavam dessa correção para que depois pudessem então aprender. Ninguém consegue deixar-se corrigir, ou seja, ninguém percebendo que está mal consegue perceber se está mal se não for corrigido, para depois então aprender bem. E esta era a preocupação do apóstolo Paulo. Nós podemos ler ainda em Colossenses, na mesma carta, no capítulo 13 e no versículo 16, o apóstolo volta a dizer isto assim. Colossenses 3, 16, e nós lemos: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Mais uma vez nós vemos o ensino e a admoestação de mãos ligadas, de mãos dadas. É algo muito importante, irmãos, para o nosso crescimento espiritual, ou seja, para a nossa santificação, que é gradual, é um passo de cada vez. Tem que haver admoestação, tem que haver correção da nossa parte. Nós temos que nos deixarmos corrigir pela Palavra de Deus. E não há autoridade maior do que a Palavra de Deus corrigir-nos. E nós podemos ler em Tito, no capítulo 1 e no versículo 9, nós vemos essa admoestação vinda da Palavra de Deus como algo poderoso. Ninguém consegue argumentar contra a Palavra de Deus. Se eu de facto estou a agir mal, se eu de facto em termos doutrinais eu estou a ter uma postura que não é a mais correta, não há nada melhor do que uma admoestação vinda de Deus. E então Tito alerta-nos para isso. Tito 9, capítulo 1 e versículo 9 diz-nos assim: retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Lá está, a demonstração através da palavra de Deus, não há nada mais poderoso, irmãos. E nós temos que ser, o apóstolo diz, nós temos que nos admoestar uns aos outros. Ainda no domingo, quando o nosso irmão Carlos falava acerca da questão do pastorado e tudo mais, e de quem serve na liderança, é bom que não seja só um. Para quê? Para que os outros o possam admoestar quando as coisas não vão bem. E a admoestação é uma parte, faz parte da nossa vida cristã, faz parte do nosso dia a dia. Irmãos, não pensemos que o facto de alguém me vir corrigir admoesta-me a mim que me tira a autoridade ou que me rebaixa. Não, pelo contrário. Isso é revelar amor. E o apóstolo Paulo aqui nesta carta aos Colossenses especificamente, ele está preocupado com isso. Ou seja, não há crescimento e o ensino não é eficaz quando não há admoestação, quando não há correção. Porque há que corrigir agulhas. Se de facto, daí a importância de muitas das vezes nós falarmos de coisas sólidas. Nós falarmos daquilo que Deus quer para a Igreja, corpo de Cristo. Porquê? Porque às vezes andamos enganados. Às vezes temos práticas na nossa vida que não são as mais corretas. Então há que usar a palavra de Deus poderosamente para nos admoestar, para nos corrigir, para que Deus possa ter um campo aberto para poder-nos então ministrar. Porque isso é muito importante, irmãos. Sabermos que há pontos que não estamos bem, ok, então este é o ponto que eu não estou bem. Então eu vou ouvir da parte de Deus, então eu já reconheci que este ponto eu não estou bem, então eu vou ouvir a demonstração da parte de Deus para ver o que é que eu posso aprender para mudar então as agulhas, para mudar a atitude. Possamos estar atentos, irmãos. A demonstração e o ensino andam de mãos dadas. Por isso, é o nosso viver que seja assim. E não tenho mais nada a dizer em relação a este versículo. Vou passar a palavra ao outro irmão, o irmão Carlos,
Não há mais nenhum irmão que queira contribuir com um pequeno pensamento, então vou passar ao nosso irmão Carlos. Obrigado. Relativamente a este pormenor que nós ouvimos agora, que o nosso irmão Nando referiu, só queria lembrar uma coisa que Tiago diz, que às vezes todos nós nos esquecemos. No capítulo 3 da Epístola de Tiago, no versículo 2, Tiago diz que todos nós tropeçamos em muitas coisas. O que quer dizer que não há nenhum de nós que não seja passível de admoestação e de correção. E, portanto, é bom que todos nós tenhamos esta noção, por um lado, para percebermos que não somos perfeitos e que, portanto, falhamos. E também há a possibilidade de podermos ser corrigidos e melhorarmos. Mas eu não vou falar mais sobre isso, já ouvimos o suficiente. Na nossa passagem, no capítulo, Colossenses, no capítulo 1, eu ainda vou falar sobre o versículo 27, o apóstolo diz aos quais santos, Deus quis, que somos todos nós, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Na semana passada, no estudo bíblico, nós já desembarcamos aqui neste versículo e já consideramos várias coisas. Inclusivamente, até chamamos a atenção para esta escalada que nós temos aqui, que é a importância do mistério. Depois o apóstolo diz a importância da glória deste mistério. E depois ele escala mais e diz as riquezas da glória deste mistério. Portanto, nós temos aqui um escalar da importância da verdade do mistério, porque ele em si é importante, tem uma glória extraordinária e o apóstolo fala nas riquezas da glória deste mistério. Tivemos ocasião de apresentar algumas, ou fazer referência a algumas destas glórias que são incríveis. As glórias que nós temos reveladas neste mistério e que estão na palavra de Deus. Foi o apóstolo, como nós lemos no versículo 25, na parte final, que veio completar a palavra de Deus, porque o mistério não estava revelado. E então as epístolas dele vêm colmatar aquele hiato na linha profética que existia portanto, o mistério que eu quero dizer faz parte da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que isto é de uma riqueza incrível. Aliás, toda a Bíblia é de uma riqueza incrível. Se vocês lerem o livro de Provérbios, por exemplo, vocês veem que nós devemos ter os estatutos da palavra de Deus, a palavra de Deus, por nossas riquezas. A minha pergunta é, o que é riqueza para vocês? O que é que tem valor, por outras palavras, para vocês? São os cifrões? É o ouro? É a prata? É o dinheiro? São casas? São terrenos? O que é que tem valor para vocês? Para o apóstolo Paulo, o valor estava na palavra. Para o apóstolo Paulo, e não só, e para todos os outros crentes do passado. E nós vemos alguns crentes dizerem que tomaram a palavra como algo mais precioso e mais valioso do que o ouro e a prata. Isto é muito importante. Mas isto é muito importante porque é mesmo assim. Porque não é só por dizer, a Bíblia, isto vale mais que ouro. Não, o que é importante não é eu dizer ou a Bíblia mesmo dizer que a Bíblia vale mais do que ouro. O que é importante é eu aperceber-me, eu próprio, de que é mesmo assim. Há dramas em certas famílias que são tremendos. E um dos dramas tremendo é um pai, por exemplo, ser crente e o filho ser descrente. E ao longo da história tem havido muitos casos de pais crentes com filhos descrentes. E havia um pai que era crente, um homem de Deus, e o filho dele era descrente. E ele falava-lhe ao longo da vida para ele se converter, e o homem não havia meio de se converter, até que chegou um dia e o pai morreu. E o filho não se converteu. E quando o pai morreu e o filho não se converteu,
o pai, que até tinha riquezas, deixou na herança, quando foi-se saber o que é que o pai tinha deixado, para o filho, na herança, apenas lhe deixou uma Bíblia. Pá, o filho ficou revoltado. Meu pai tão rico, com tanto dinheiro, com terrenos e propriedades e casas, isto e aquilo, e como herança deixa-me uma Bíblia. Aquilo que ele não queria. ao longo do tempo, ao longo dos anos. E o pai tanto lutou para que ele aceitasse a palavra de Deus e visse a riqueza da palavra de Deus, que ele nunca viu. Aliás, as pessoas que estão perdidas é porque elas estão cegas, ainda não viram o quão rico é este livro. E ele, quando viu a herança que o pai deixou, uma Bíblia, ele nem olhou para ela. Meteu lá num canto. E ficou revoltado com o pai. Então, mas o meu pai diz que é crente e não sei o que, não sei o que mais. E ainda por cima agora morre, tem tanto dinheiro e deixa-me uma Bíblia. O homem estava mesmo cego, porque o pai só ao deixar-lhe a Bíblia tinha dado a maior riqueza do mundo. Os anos passam-se. E sabem que muitos pais, eu tenho procurado animar alguns pais que têm filhos descrentes, assim, vocês não desanimem. Orem sempre pelos vossos filhos. Porque eu conheço muitos pais cujas orações Deus respondeu pelos filhos já depois de eles estarem mortos. Alguns converteram-se, já os pais tinham morrido e eles depois converteram-se. E foi o que aconteceu a este homem. Passaram-se uns anos e depois as circunstâncias, determinadas circunstâncias, fizeram com que ele fosse confrontado com o Evangelho de outra maneira e ele ouviu o Evangelho e converteu-se. E quando ele se converteu, ele disse, epá, o meu pai deixou-me uma Bíblia. E foi à procura da Bíblia, que eu já nem sabia da Bíblia, lá em casa que o pai me tinha deixado, andou procura, porque agora ele já tinha outra atitude para com a Bíblia, não é? Onde é que está a Bíblia que o pai me deixou? Onde é que está a Bíblia? Até que ele encontrou a Bíblia. E quando ele encontrou a Bíblia que o pai lhe deixou, e o homem ficou tão contente, ele disse, epá, vou devorar este livro. E começa a desfolhá-lo, começa a lê-lo, e aquilo já tinha uma atitude diferente do que era antigamente, não é? E ele todo contente a ler aquilo, e começa a ler a Bíblia, a meditar na Bíblia. Até que um dia, nas leituras que ele estava a fazer da Bíblia, ao virar a folha, uma determinada folha na Bíblia, ele depara-se com um cheque, que era toda a fortuna do pai. O pai tinha deixado a fortuna na Bíblia. Mas o que eu vos quero dizer a vocês é que a fortuna que está aqui é mais do que aquele cheque que o pai lhe deixou. E o que me preocupa a mim em relação a vocês, todos, é que vocês podem estar a deixar passar o tempo sem se aperceberem que transportam nas vossas mãos uma riqueza incrível, valiosíssima, e não tirais partido disso. Isto está cheio de pérolas, de pepitas de ouro, de diamantes, de valores incríveis. Está cheio. E nós não nos apercebemos disso. O apóstolo até chegar aqui a este ponto e diz assim, olha, eu tenho aqui uma coisa que é as riquezas de glória. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa que é muito importante. A glória é algo que o homem conhece em alguma medida, em algum momento da sua vida. Todos vocês têm o seu momento de glória. Todos. E depois há uns que têm uns momentos mais avantajados, mais demorados, mais intensos, mais brilhantes, mais luzentes, mais fascinantes. Mas há uma coisa comum em todos os homens, sabem qual é? É que a glória que eles conhecem é temporária. E, como dizem os ingleses, na língua inglesa, fade away.
Traduz lá, Miguel. Desvanece. Desvanece. Mas a Bíblia fala de riquezas de glória. Riquezas. A glória de algumas pessoas deste mundo é temporária e curta. A glória de alguns reinos deste mundo foi curta. Podemos falar de alguns deles, podemos falar da glória de alguns homens, podemos falar da glória de alguns reinos. E eu agora olho para eles, para os homens e para os reinos, e digo, onde é que está a glória deles? Mas a glória de que a Bíblia fala é impressionante. Riquezas de glória. E a Bíblia está aqui com um tesouro, que é uma coisa incrível. E eu custa-me imenso que muitos crentes ainda não se tenham apercebido da riqueza que isto tem. Eu vou-vos rapidamente dizer. Eu hoje vinha do serviço. Eu vinha do serviço e vinha a pé e passei. Há uns tempos para cá que eu não passava ali naquele sítio. E porque vinha de carro e tinha de carro, agora resolvi ir a pé outra vez para o serviço e tal, que eu preciso de fazer exercício físico naturalmente. E eu naturalmente a caminhar. E eu vinha a pé para ali fora, vou passar lá para aquele sítio e passo por um sítio onde estão duas pessoas, dois sujeitos que estão ali a trabalhar num sítio, eles reparam eletrodomésticos e coisa do género. Eu conheço-os, já muitas vezes falei com eles, sempre que com eles já me vieram reparar coisas lá à casa e não sei o quê. E quando eu ia a passar, um deles vai assim, onde é que tem andado? Que a gente não tem visto. E eu, olha, estou a trabalhar. E depois começamos assim na conversa, um pouco a brincar, com um ar de graça. E a dada altura, já não sei, não me lembro agora dos detalhes, mas sei que a certa altura, um deles, o outro, vira-se e diz assim, epá, mas isto aqui acaba. Estava-se a falar de não sei o quê, não sei se era de saúde, isto aqui acaba. E eu disse assim, calma aí, isto aqui acaba aqui, mas depois isto não acaba. E eles, disse assim, nunca ninguém veio de lá do outro, nunca ninguém foi lá ao céu, porque depois falei do céu, nunca ninguém foi lá ao céu para saber, para nos dizer, para contar, nunca veio ninguém de lá para dizer, estão completamente enganados. Houve alguém que veio de lá e contou o que é que lá se passa. Então, mas quem é que veio de lá de lá? Jesus Cristo veio de lá de lá. Mas isso e tal e não sei o quê, e será que ele veio mesmo e tal e não sei o quê? Depois, às tantas, na conversa, eu começo-lhes a falar, assim, vocês têm que pensar nisto, a vida é muito curta. E são homens, um tem quase 70 e o outro está lá perto. E eu disse, isto é muito curto e vocês têm uma alma e um dia vão ter que prestar contas a Deus. Vocês têm que ter cuidado com isso. Mas uma alma, mas quem é que disse que tem uma alma? Eu disse, isso não tem? Ora, pense lá. E comecei-lhe a mostrar que ele tinha uma alma. E a coisa vai andando. E eu disse assim, nós temos aqui um problema grande. E depois, de vez em quando, éramos interrompidos. Ou porque era alguém que ia passar e os conhece, então sei o quê. Mas eu realinhava outra vez o assunto para outra vez falar-lhes do Evangelho. E estava-lhes ali a falar e tal e não sei o quê. Falei-lhes da importância da alma e tal e não sei o quê. Mas a coisa mais importante que eu tinha era falar-lhes de Jesus Cristo. Aliás, é uma das coisas que vamos ver aqui no versículo 18, que é o que é que o apóstolo anunciava. Isto é muito importante. O que é que a gente anuncia? Qual é a nossa mensagem? A nossa mensagem não é uma doutrina. A nossa mensagem não é um ensinamento. A nossa mensagem é uma pessoa. E essa pessoa está bem identificada. E como vocês podem ver no versículo 18 da nossa passagem, e eu estou ainda no versículo 28, perdão, a quem anunciamos. Não é? Cristo em vossa esperança da glória, a quem anunciamos. Este pormenor é muito importante. Quem é que a gente anuncia? Nós não anunciamos, e depois eu já lá... Mas já agora posso já dizer aqui qualquer coisa. Nós não nos anunciamos a nós mesmos. Aliás, há um versículo da Bíblia que o apóstolo diz, não nos pregamos a nós mesmos.
Nós não nos pregamos a nós mesmos. E vocês dizem assim, também isso é óbvio, não é? Agora só faltava agora eu me pregar a mim próprio. Vocês sabem o que é pregarmos a nós mesmos? Evidentemente que eu não vou ver ninguém e eu não vou estar a entender isto como dizendo assim, chegando ali e dizer assim, olha, eu é que sou a solução, estou-me a pregar a mim próprio. Evidentemente que não é isso. Mas quando nós dizemos, a minha igreja que é a igreja certa, venham à minha igreja, eu estou-me a pregar a mim mesmo. Porque a minha igreja não faz diferença nenhuma, ou a minha ou outra qualquer, não faz diferença nenhuma na salvação de uma alma. Eu posso encher esta casa cheia de gente e eles vão todos para o inferno. Porque não é ouvirem aqui que os salva. E eu estar a falar, a igreja somos nós somos a igreja. Se a nossa mensagem é a igreja, se a nossa mensagem é dizer que aquela igreja que é, eu estou-me a pregar a mim mesmo, porque a igreja sou eu e os outros. E a preocupação do apóstolo era pregar Cristo. E foi a minha preocupação em relação a estes homens. E cheguei a uma certa altura e eu disse assim, olha, eu quero vos dizer porque é que vocês precisam de Cristo. Porque vocês precisam de Cristo, como eu. Depois eles entraram por uma via, e tal, isto é importante, isto é a realidade do dia-a-dia, nós temos de estar preparados para isto. E tal, estamos desiludidos com as misérias que se vêem das igrejas e isto, e ia desde pedofilias a negociatas com dinheiro, a outras situações, e eles aqui dizem assim, calma aí, vocês não podem medir tudo pela mesma medida. Depois chegou uma certa altura onde Deus vai assim, e tal, como é que foi? O que é que foi que ele disse? Agora perdi-me. Eu vou ver se eu realinho. Ele estava a começar a formular o pensamento, eu já sabia para onde é que ele ia. E disse assim, eu estava mesmo à espera dessa questão que é, porque é que então Deus permite que aconteça isto, que aconteça aquilo, e desgraças daqui, desgraças dali, desgraças da colar, e eu virei para ele assim, olha, Jesus Cristo veio cá a este mundo para pôr este mundo direito. Ele veio para dar cumprimento a profecias de Deus, profecias essas que põem este mundo direito, com justiça, com paz. Os homens não vão aprender mais a guerrear, não vai haver mais cataclismos, não vai haver mais tsunamis, não vai haver mais furacões. Os desertos vão desaparecer, até os animais, na sua ferocidade, vão acabar, porque eles vão ficar dóceis, todos eles. Mas os homens não quiseram. Os homens crucificaram-no na cruz. E disseram, não queremos que este homem reine sobre nós. E ele respeitou. Sabem que uma coisa que Deus faz é que ele respeita a nossa vontade. E ele respeitou. E então, nós temos aquilo que escolhemos. O que é que nós escolhemos? Um mundo sem Cristo. E o mundo sem Cristo é um mundo sem guarda-chuva. Tudo acontece. Terremotos, tsunamis, tal e não sei o quê. Quer dizer, nós rejeitamos. E agora queixamos-nos da situação. Nós criamos a situação. E a culpa agora é dele. Então eu virei para eles e disse-lhes assim, nós temos um problema. Porque depois éramos interrompidos, depois aparecia uma mulher toda espampanante e eles, vai e tal e não sei o quê. Estou a falar exatamente como é assim que acontece. E não sei o quê, não sei o que mais. E eu virava-me para eles, realinhava outra vez, porque parecia que era mesmo o diabo que estava ali a querer impedir que a luz do Evangelho resplandecesse sobre eles, quando tudo servia para distração, mas eu agarrava-os outra vez. Até o telefone tocou 2 vezes. E eu realinhava outra vez, e depois, a uma certa altura, e eles estavam como quer dizer, pai, nós somos pecadores, e eu vou assim, calma aí, não é nós somos pecadores, eu também sou pecador, somos todos, porque eu queria que eles percebessem que o problema do pecado é um problema que nos diz respeito a todos. E eu disse-lhes a eles, todos nós, a Bíblia diz que não há um justo, todos pecaram. E então eu disse assim, nós temos um problema sério. E vocês estão quase a partir deste mundo. Quando partirem, vocês vão ter um problema sério. Vão aparecer lá, diante de Deus com os vossos pecados, e Deus é um Deus santo. Como é que vocês vão resolver isso? Vocês não entram. Deus nem pode olhar para vocês. E então, falei-lhes do Senhor Jesus Cristo. Cá está a anunciar Jesus Cristo. Que Ele veio a este mundo, sem pecado,
E foi à cruz sem pecado, mas foi tratado como se fosse o pior pecador. Pelos homens e por Deus. E sofreu a separação que o pecado causa na cruz, quando disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi separado de Deus. E aquilo que nos separa de Deus é o pecado. E se vocês perceberem isto, e se vocês crerem nisto, e lhe agradecerem por isto, quando um dia vocês aparecerem perante Deus, Deus vai olhar para vocês e vocês vão poder entrar. Porque Ele não vai ver pecados em vocês, vai ver a perfeição e a santidade de Cristo em vocês. Eu já retomo aqui. E eles viraram-se para mim e veio assim: epá, você surpreendeu-nos completamente. Você deve ler muita Bíblia, não? Leia e estudo. É o tesouro. Alguns perdem muito tempo com muita coisa que não vale nada. E não vai servir para nada. Quando saírem deste mundo, tudo aquilo que eles andaram à procura. Olha, o Peregrino, o livro do Peregrino, há lá uma cena em que o Peregrino está a fazer uma grande asneira. Sabem qual é? O Peregrino está com a cabeça para baixo, com uma vassoura. Está com a cabeça para baixo, assim, para baixo, com uma vassoura, a juntar lixo. E por cima da cabeça dele está alguém com uma coroa de glória para colocar sobre a cabeça. Mas ele nem vê, ele nem sabe que há lá uma coroa de glória. Porque os olhos dele só estão no lixo que ele está a juntar. A maior parte das pessoas aqui anda a juntar lixo. E não se apercebem da riqueza que Deus tem para eles. E o que eu quero chamar a vossa atenção é que eu, ao anunciar-lhes o Evangelho, ao anunciar-lhes Cristo, eu estava-lhes a dar uma riqueza incrível. É simplesmente a riqueza entre ir para o inferno ou ir para o sítio mais glorioso que existe no mundo. Quanto é que custa ir para as Bahamas? Hotel de 5 estrelas ou de 7, agora já não 3 de 7 estrelas. Quanto é que custa? Digam lá, é muito dinheiro. Pá, quanto é que custa ir para o céu? Para ver coisas que o olho nunca viu, nem que o ouvido ouviu, nem coisas que a imaginação mais fértil imaginou. Quanto é que custa? Estão a ver das riquezas que estamos a falar? E não é ir lá 8 dias. E depois ter que voltar e acabou-se o sonho. É estar lá uma eternidade. Ou, se quiserem de outra maneira, um indivíduo estar a penar no inferno uma eternidade. Vejam a diferença. É uma diferença abismal. Sabem o que é que está escrito aqui no versículo 27? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Esperança da glória. Eu já tinha tocado um pouco nos estudos anteriores sobre isto. Porque eu na altura tinha dito, se Cristo estiver em mim, Cristo em mim, Cristo em vós, a glória está garantida. Só há esperança de glória para quem tem Cristo nele. E quando um dia eu chegar lá, e Deus olhar para mim e ver Cristo em mim, glória garantida pela graça de Deus. A Bíblia até fala das riquezas da glória da sua graça. Mas sabem que há uma outra expressão que aparece muito aqui em Colossenses e particularmente em Efésios e na Bíblia, nas epístolas de Paulo em geral, que é nós em Cristo. Aqui temos Cristo em nós, não é? Mas antes de nós lermos de Cristo em nós lemos muito quem está em Cristo. Nova criatura é. O que é estar em Cristo? A diferença é esta. Estar em Cristo é eu perceber que Cristo, quando estava na cruz, eu estava lá. Era eu, não era ele, era eu. Eu estou em Cristo. Isto é estar em Cristo. E quando eu estou em Cristo, pela fé, quando eu me coloco nele,
Quando eu olho para a cruz e vejo que não é Ele, mas sou eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Ele está lá, mas eu estou nele. Cristo passa a estar em mim e garante-me a esperança da glória. Mas este assunto, esta expressão que está aqui no versículo 27, Cristo em vós, esperança da glória, é um diamante com várias facetas. Isto é um diamante, deixai-me dizer assim para vocês poderem perceber, isto é um diamante que tem várias facetas. E outra faceta deste diamante é o arrebatamento da igreja. Porque, para quem tem Cristo nele, há esperança da glória. Se o Senhor Jesus Cristo vier esta noite, muitos vão cá ficar. Não há esperança para eles. Ficam cá, perdidos, 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 perdidos. Mas se Cristo estiver neles, para quem tem Cristo em si, Ele é a esperança da glória. Cristo é a esperança da glória. Sabem porquê que Ele é a esperança da glória? Esta expressão, esperança da glória, por isso é que eu disse que é um diamante que tem várias facetas. O apóstolo Paulo, na carta a Tito, ele diz no capítulo 2 e no versículo 13, que ele fala na nossa bem-aventurada esperança. Além de ser uma esperança gloriosa, é uma esperança super feliz. Porque é bem-aventurada. É a bem-aventurada esperança. É uma esperança super feliz. Quando a Bíblia fala na esperança, a esperança do crente é o arrebatamento da igreja. Sabem que, por exemplo, Cristo vai voltar à Terra, e há muita gente que confunde, eu no outro dia chamei a atenção para este pormenor, que muita gente não compreende a diferença entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Cristo à Terra. E há até alguns que até percebem que Cristo vem primeiro arrebatar a igreja, dá-se o arrebatamento, e depois dá-se a grande tribulação, e depois é que Cristo vem à Terra, mas devido a conhecerem mal a riqueza que têm, está aqui, devido a não conhecerem bem as riquezas da glória deste mistério, dizem depois disparates. Por exemplo, pegam em passagens que nada têm a ver com o arrebatamento e diz que aquilo se refere ao arrebatamento. Por exemplo, estando duas moendo no moinho, uma será levada, outra será deixada. E diz isto é o arrebatamento, quando é exatamente o contrário. Isto é um exemplo típico. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou-vos preparar lugar e quando eu for e vier, vos levarei para mim mesmo. Isto é o arrebatamento. E não é. O arrebatamento era um mistério. Quando o apóstolo fala do mistério, que ninguém conhecia, quando o Senhor estava na terra, o Senhor nunca falou do mistério. Ele revelou já da glória ao apóstolo Paulo mais tarde. E o mistério não somente inclui a formação da igreja, mas a plenitude da igreja e o arrebatamento da igreja. Tudo isto inclui o mistério. Por isso é que Paulo, quando fala do arrebatamento da igreja, em Coríntios, diz: eis aqui vos digo o mistério em relação ao arrebatamento da igreja. E por isso aqui no versículo 28, no versículo 27, quando ele diz as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, de facto, nós temos aqui numa das facetas deste diamante, nós temos aqui a verdade do arrebatamento. Pela questão da esperança e da glória, porque Cristo é a esperança da glória, Cristo é a nossa esperança da glória. Estamos à espera que Ele venha da glória a qualquer momento. Mas isto só acontece para quem? Para quem tem a graça de ter Cristo nele. Porque se colocou em Cristo. Ou para falar uma linguagem mais clara, se calhar para os mais novos, porque creu em Cristo como seu Salvador. Sobre a vinda, a esperança da glória. A esperança da glória é o arrebatamento. A vinda de Cristo à Terra não é a esperança da glória. Sabem o que é a vinda de Cristo à Terra? E agora não tenho tempo para fazer aqui, já uma vez preguei sobre as diferenças, mas vou-vos dizer, ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Enquanto que, em relação a Cristo, a esperança da glória é algo que é bem-aventurado. E eu, Senhor, é já.
A vida dele à terra, que é chamado o dia do Senhor, é dito assim: ai daqueles que desejam, está em Amós 5,18, ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz. Terrível isto. E Isaías 13,9 diz assim: eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Enquanto que na vinda de Cristo à terra há terror, a vinda aos ares, para quem está em Cristo, é a esperança da glória, a salvação. Somos tirados, arrebatados deste mundo que está-se a desmoronar, este mundo está-se a desintegrar. E nós estamos a assistir neste momento a coisas que estão a acontecer no mundo, como os valores, os pilares da sociedade estão todos a cair, estão todos a ruir, o mundo está todo a ruir. Eu até costumo dizer, isto torna-se irrespirável o ar aqui. E uma das razões que o Senhor vem cá buscar a igreja é porque isto é irrespirável. E tira daqui a igreja, somos salvos daqui. E a coisa depois piora para cá. E vai ser um juízo terrível. E portanto eu queria chamar a vossa atenção para o facto de que só compreende verdadeiramente a natureza e o caráter do arrebatamento quem compreende a verdade do mistério. Porque quem não compreende a verdade do mistério dá uma no cravo e outra na ferradura, que é o que eu vejo a maior parte daqueles que dizem que compreendem a verdade do arrebatamento quando os ouço falar. Utilizam passagens da Bíblia que nada têm a ver com o arrebatamento. Ninguém fala do arrebatamento da igreja a não ser o apóstolo Paulo na Bíblia. Ninguém. Ouçam bem o que eu estou a dizer. Sobre o arrebatamento da igreja, ninguém fala disto na Bíblia a não ser o apóstolo Paulo, a quem foi dada a verdade do mistério. Mas ninguém. Quando os outros falam da vida de Cristo, é sempre a vida dele à terra. Para terminar, a passagem diz, portanto, no versículo 27, diz, aos quais Deus quis fazer conhecer. Ele quer fazer conhecer. Nós temos que conhecer isto. Isto e não é só isto. Temos que conhecer aquilo que ele chama as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos. E quando nós anunciamos Cristo, porque eu já tive a ocasião de dizer há pouco, e antecipei-me, quando nós anunciamos Cristo e não nos pregamos a nós mesmos, e uma forma subreptícia de nos pregarmos a nós mesmos é pregarmos a igreja, ou pregarmos outra coisa qualquer que não o Senhor Jesus Cristo, não interessa lá o que é que a gente prega, tudo mais que a gente prega está errado. Quando nós pregamos o Senhor Jesus Cristo, temos que pregar como está ali. Pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério. Não é de qualquer maneira. Quando pregamos o Senhor Jesus Cristo, é pregarmos, como diz Paulo aos Coríntios, pregarmos Cristo crucificado. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24, é pregar Cristo crucificado. Com boa notícia. Não é pregar Cristo crucificado como pregou Pedro em Pentecostes. Porque Pedro em Pentecostes prega Cristo crucificado com motivo de arrependimento e lágrimas. Esta é uma das razões porque muitos crentes aí pelo mundo inteiro, sinceros, quando pensam na cruz, nunca sabem se são de rir, são de chorar. Quando eu digo que são de rir, são de chorar, é se enchem de gozo e de gratidão a Deus. E eles nunca sabem o que é que hão de fazer perante a cruz. Se vão olhar para a cruz e dizerem assim, Senhor, obrigado porque a cruz aconteceu. Se a cruz não tivesse acontecido, eu perdi-me. Ou se vão olhar para a cruz e dizer, Senhor, o que nós fizemos. Em que é que ficamos? O apóstolo Pedro prega a cruz e diz, vós sois homicidas. Matastes o príncipe da vida. Arrependei-vos. Arrependei-vos do que fizestes. E eles vão ter que se arrepender um dia. Enquanto eles não se arrependeram, o Senhor não virá. Mas em relação a nós, diz Paulo, eu não me glorio em mais nada. Na carta aos Gálatas, no último capítulo, diz, eu não me glorio, quer dizer, eu não tenho maior gozo do que em Cristo e este crucificado. Que diferença. E onde reparar, nas epístolas agora não tenho tempo, mas tenho vários versículos, em que ele está sempre a dizer, pregar Cristo crucificado, pregar Cristo segundo a revelação do mistério, é Ele que anunciamos.
E quando anunciamos o nosso Senhor Jesus Cristo, é um pacote tão rico. É o dom, como eu costumo dizer, é o dom que inclui todos os outros dons. Que Deus nos abençoe. Muito rapidamente. Sabe dizer? Só um minuto. O que me faltou dizer foi o seguinte. A dada altura, quando eu estava a evangelizar os dois senhores, um deles é viúvo. O mais novo, curiosamente, é viúvo. E ele vira-se e diz assim: epá, mas a Bíblia, isso foi escrito por homens. E eu vou dizer para ele: olha, nem vamos discutir isso, porque eu podia ter aqui uma grande discussão consigo, no bom sentido, e provar por A mais B mais C mais D mais D, que esta é a palavra de Deus. Mas eu nem vou por aí. E também não lhe vou pôr questões difíceis na sua cabeça para que o vão atrapalhar. Eu vou-lhe falar uma coisa muito simples. Olha, a Bíblia existe, não existe? Nem interessa quem é que escreveu. Ela está cá. Ela existe. Tem folhas, tem capas, tem letras, não sei o quê. A gente lê. Leia, por favor. E estude-a. E veja se ela é um livro qualquer, e se foi feito pelos homens, ou terá a consciência de que ela é divina e foi feita por Deus. E depois, por Deus, quer dizer, por homens inspirados por Deus, naturalmente. E ele depois virou-se e disse assim: epá, eu tenho lá uma Bíblia em casa. Até foi da minha falecida. A Bíblia era dela, deixou lá a Bíblia em casa. Mas aquilo tem uma letra tão pequenina. E disse assim, eu vou assim para ele: mas há Bíblias com letra maior, tem que arranjar uma Bíblia com letra maior. Mas olha, ela deixou-lhe um grande tesouro, digo-lhe já que ela deixou-lhe um grande tesouro. Mas repare numa coisa, estava para aqui a dizer que a Bíblia é assim, que é assado e que não sei o quê, que não sei. E você nunca leu a Bíblia, está a falar de uma coisa que não sabe. É assim muita gente que tem opiniões sobre a vida cristã. Alguns, e jovens, tomem atenção, alguns até pensam que a vida cristã que é uma seca, ou que não sei o quê, porque nunca experimentaram. Epá, experimentem, depois venham falar comigo, depois a gente conversa. Mas é assim com muita gente. Falam do que não sabem, do que não conhecem, do que nunca experimentaram, e depois só dizem disparates. Que Deus nos ajude. Andar em Cristo é andar em sabedoria, que o Senhor nos ajude. Eu há tempos lia no Facebook, alguém pôs, isto para revelar um pouco de que quando nós temos o Senhor Jesus Cristo e procuramos a sua orientação, o Senhor dá sabedoria a cada um de nós. E alguém postava isto, que num hospital psiquiátrico eles faziam um teste para quem era internado ou alguém que tinha alta. E um dos testes era uma banheira cheia de água e tinham uma colher, um copo e um balde. E então diziam, como é que tu esvazarias, tiravas a água da banheira? O que é que vocês fariam? Se calhar muitos de vocês pensariam em usar o balde, né, que é maior. O mais sensato é tirar o ralo da banheira. E quando nós, infelizmente, estamos longe dessa sabedoria que Deus, lá está, é das tais riquezas que nós podemos usufruir da palavra de Deus, quando nós estamos longe, acontece isso. Muitos de nós tiram com uma colher, tentamos resolver os nossos problemas com uma colher, outros com um copo, e alguns até com um balde, mas é muito mais fácil quando nós estamos em Cristo e quando nós vivemos verdadeiramente aquilo que o Senhor nos diz. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos ficar de pé e vamos terminar com a oração.